Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Pode assentar. Hoje nós veremos a segunda e última parte da mensagem que tem por título o Evangelho da Esperança. Diga comigo, o Evangelho da Esperança. Na semana passada nós vimos que a Bíblia exalta o valor e, na verdade, exalta o poder da esperança. E vimos, em nosso caso, a esperança como sendo aquela virtude que consiste na capacidade de, com otimismo, esperarmos que um dia, nós não sabemos qual é esse dia, mas um dia, o bem e todas as virtudes que a ele se referem, nesse dia, o bem e todas as virtudes que ao bem se referem, vencerão o mal. Vimos que o Evangelho da Graça, inescapavelmente, é o Evangelho da Esperança. A graça de Deus aponta para a vitória final do bem sobre o mal. A existência eterna de Deus, e Deus é amor, e Deus é luz, e Deus é todo bem. A existência eterna de Deus, um Deus que nunca começou e que nunca acabará, aponta para a vitória decisiva do bem sobre o mal. Deus, diz o apóstolo Paulo, é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Diga comigo, Deus é o Deus de esperança. Vimos que a nossa esperança se baseia numa obra clara, evidente de Deus a nosso favor, feita lá na eternidade passada e manifesta agora por meio da igreja, que é a criação do novo ser humano. E hoje nós vamos encontrar na Bíblia a resposta para duas grandes perguntas. Por quê e o que esperamos? A nossa esperança se refere a quê especificamente? O Deus de esperança aponta para onde? Por que esperamos? E o que esperamos? Eu quero começar pelo porquê. Na introdução do segundo livro das Crônicas, um livro que foi escrito numa era muito posterior a Davi, e que, curiosamente, apesar de contar em grande parte os feitos de Davi, não cita o pecado de Davi, não cita o erro de Davi com Batseba, nem assassinato de Urias. O livro das Crônicas omite essas informações propositalmente, porque é um livro escrito com o fim de encorajar um povo, lembrando esse povo da sua história passada, dizendo que Israel não tinha chegado no fim da linha, mas as crises que o povo estava enfrentando na época em que Crônicas é escrito, ainda poderiam ser alimentadas, essas crises, pelas realizações do passado, ainda havia esperança pelo que Deus tinha feito no passado. Na introdução do livro das Crônicas, na Bíblia de Estudo Facilitado, comentada por Filipiense e Tim Stafford, eles fazem a seguinte observação: no início de 1960, uma onda conhecida como Orgulho Negro se alastrou pelos Estados Unidos. O movimento teve início quando líderes afro-americanos perceberam que não só direitos jurídicos haviam sido reprimidos ao longo de 200 anos. Tudo que dizia a respeito à cultura afro-americana, desde a música até a história, tudo ficara em segundo plano em relação à cultura branca majoritária. Com o tempo, houve uma redescoberta radical da herança afro-americana. Editoras de livros didáticos lançaram novas edições que, pela primeira vez, incluíam grandes feitos de afro-americanos. Até então, os livros de história, os livros didáticos, os livros escolares, nem citavam feitos de americanos notáveis negros. Por exemplo, um soldado que conduziu George Washington num barco pelo rio Delaware,
um cientista que aperfeiçoou o processo de transfusão de sangue, o homem era negro, um educador que criou faculdades para afro-americanos, muito antes que os Estados Unidos elegessem seu primeiro presidente afro-americano, Barack Obama. O orgulho negro relembrou a todos que um grupo étnico minoritário fizera enormes contribuições em diversas áreas. Americanos de todas as origens étnicas descobriram uma herança da qual poucos sabiam a respeito. Heróis foram revelados. Em toda parte, começou-se a enxergar o passado sob uma nova ótica. A esperança, em grande parte, se baseia em feitos do passado. Esperança. Nós, como cristãos, esperamos a restauração de tudo, a vitória do bem sobre o mal, porque todas as coisas no passado já foram restauradas. A igreja está aqui hoje mesmo, pastora? Será que depois que terminou a administração, a igreja não foi embora? Eu estou dizendo para vocês que nós esperamos a restauração de tudo, porque todas as coisas já foram restauradas. Elas já foram. Pastor, onde? Em Cristo. Nós esperamos a restauração de tudo, a vitória do bem sobre o mal, porque todas as coisas já foram no passado restauradas e a Bíblia relata essas restaurações para nos encher de esperança, de otimismo. A Bíblia não está aqui como um livro para que a gente leia e o nosso coração não borbulhe. Deus nos deu a Bíblia para que o nosso coração faça que nem quando você joga um sorrisal dentro de um copo d'água. É isso que Deus quer. Que o nosso coração se encha de esperança, de crença, de confiança e de louvor. Sem considerarmos todo o Antigo Testamento com as suas maravilhosas histórias de livramento. Por exemplo, Gideão e seus 300 homens vencendo um exército inumerável como a areia do mar. Josafá, que nem precisou lutar porque Deus feriu o exército assírio. Josué, que venceu inúmeras cidades da Canaã, gente armada até os dentes e gente que dominava a arte do ferro, coisa que os judeus não conheciam. Eles ainda estavam na idade do bronze. Davi, que chegou ao cúmulo de ouvir o som do Senhor correndo em cima da copa das amoreiras, um sinal de Deus para ele sair, lutar e vencer. Sem considerarmos todas essas histórias de livramento e sem considerarmos histórias de inclusão, como Ruth, a moabita, como Raabe, a prostituta lá de Jericó, como Jetro, sogro de Moisés, o midianita, um homem estranho ao povo de Deus, como Melquisedeque, o rei de Salém, que também não fazia parte do povo do Senhor, e inúmeros outros não-judeus que foram, diz a Bíblia, incluídos nas bênçãos da aliança de Deus com Abraão. Gente que não fazia parte da linhagem abraâmica, mas recebeu a bênção porque teve fé. Sem considerarmos tudo isso, nós vamos hoje apenas nos focar na vinda do Messias. Desde a gestação de Maria até a ascensão, a Bíblia deixa claríssima para nós a restauração de absolutamente tudo em Cristo. Isso é o Evangelho. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho me enche de esperança. O Evangelho chega para mim e diz: Mauro, conforta o teu coração na confiança de que o teu Senhor até a morte venceu. Temos esperança porque Cristo venceu tudo. Cristo venceu tudo. A primeira vitória de Cristo que eu quero citar nessa noite é a morte. A morte poderia ser chamada por nós de o clímax, o topo, o cume da derrota física do ser humano. Fruto seja ela da doença, da violência
ou da falta de nexo desse mundo que foi afetado e confundido e feito confuso por causa de um elemento estranho chamado pecado. Há mortes que não têm nexo, há mortes que são fruto de violência, há mortes que são fruto de doença. Independente de qual seja a causa da morte, a Bíblia deixa claro para nós que a morte foi vencida por Cristo na ressurreição que Ele operou no filho da viúva da cidade de Naim, na menina de 12 anos, filha de Jairo, no corpo podre, já de 4 dias, de Lázaro, e no seu próprio corpo na ressurreição de si próprio. Além destas ressurreições, a Bíblia ainda nos diz que quando da crucificação do Senhor, santos que estavam sepultados voltaram a viver e só saíram dos seus sepulcros e entraram das cavernas e entraram na cidade de Jerusalém na ressurreição de Cristo. Eles ficaram aguardando. A Bíblia nos conta N relatos de ressurreições, culminando com o relato da ressurreição de Cristo. Isto é para que sempre que eu e você nos depararmos com a morte, nós nos lembremos que diante do poder de Cristo, quando da sua primeira vinda, ela perdeu, e se aproxima o dia em que de novo ela será vencida, definitiva e mundialmente, quando Cristo voltar. Cada vez que nós fôssemos a um velório, preste muita atenção, cada vez que eu e você puséssemos os pés num cemitério, num velório, entrássemos numa UTI e víssemos uma pessoa entre a vida e a morte, nós deveríamos nos deparar com esse fenômeno terrível, que é a morte, e dizer: morte, eu tenho esperança que o Senhor da vida virá e finalmente dará fim a você. Você não terá a última palavra, ó morte. Paulo diz: nós não somos como aqueles que não têm. Nós não somos. Temos esperança porque seguimos aquele que é o Senhor da vida. Temos esperança porque Ele venceu a morte, nossa pior tragédia, e a vencerá definitivamente. E quando isso que é corruptível, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? De ti nós vamos zombar. De ti nós iremos zombar, ó morte, porque seguimos aquele que é o Senhor da vida. A segunda vitória que Cristo realizou e que nos enche de diz para nós que os demônios têm os seus dias já de juízo determinados, porque Cristo expulsou os demônios. A possessão demoníaca. Eu estava olhando para situações que são o clímax do caos. A morte é o clímax do caos físico, quando o corpo já sucumbiu. A possessão demoníaca, a meu ver, é o clímax da derrota espiritual. É o clímax da contaminação, do aprisionamento do espírito humano. Às vezes fruto do próprio pecado da pessoa que está possessa, às vezes fruto de consagração de pais ou responsáveis que irresponsavelmente apresentaram seus filhos a demônios. De um modo ou de outro, a Bíblia deixa claro para nós que Jesus venceu os demônios, ordenando-os saírem das suas vítimas. De uma só vez, mais de 6.000, o equivalente a uma legião de soldados romanos. Mais de 6.000 foram expulsos. De dois gadarenos. A Bíblia, num dos evangelhos, nos conta dos 2, no outro fala de um que sentou e conversou com Jesus. Foram 2, mas um conversou com o Senhor. Os endemoninhados gadarenos, definitivamente ao pagar
nossos pecados na cruz, Cristo venceu os demônios, diz Paulo aos Efésios, despojando-os das suas armas de guerra, deixando os demônios sem armas de acusação, porque os seus grilhões, as suas armas de acusação, com as quais eles mantinham os homens debaixo de jugo, eram mesmo mandamentos quebrados. E Paulo aos Efésios diz, Cristo pega esse escrito de dívida e o crava na cruz, e aí os demônios ficam sem suas armas de guerra. Cristo está de fraldões ou totalmente nu na cruz. Ele está exposto, mas Paulo diz que quem está exposto ao desprezo e à vergonha são os demônios. Por causa disso, o principal trabalho demoníaco é fazer com que os homens não voltem o olhar para a cruz de Cristo. A grande luta dos demônios é tirar o foco da cruz. Recentemente eu conversava com um irmão, está aqui, eu e Marcos estávamos conversando lá em casa, sobre os meios pelos quais os espíritos malignos estão tirando o foco, ou já há muito tempo tiram o foco das pessoas da cruz. E um deles é a brutalização da raça humana. Quando toda forma de violência passa a ser coisa natural e a cruz passa a ser apenas mais uma morte. Mas a cruz de Jesus não foi apenas uma morte. Foi a morte do santo, na pior forma de morte de sua época, por todos os pecadores. Isso não pode jamais ser olhado por nós com insensibilidade. Mas a cruz requer de nós um olhar sensível. Um olhar amoroso, um olhar quebrantado. Um olhar que liberta o homem das suas amarras espirituais. Um olhar que tira a alma presa pelas insensibilidades, a dureza das trevas. Isso tudo vai saindo quando o homem olha para a cruz e diz: Jesus, Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, Filho de Deus, sacrificado em meu lugar, eu me rendo ao Teu grande amor. Temos esperança, porque seguimos aquele que é Senhor sobre todos os espíritos. Temos esperança porque Ele nos mandou expulsar os demônios, até que quando Ele volte, os demônios sejam definitivamente lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora encha a boca e diga: preparado para o diabo e seus anjos. Com isso você pode se alegrar sim. É o único cujo juízo merece ser celebrado. Onde está, dizem os santos lá no Apocalipse, o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, foi lançado fora. Foi lançado fora. Já não vai mais nos acusar. O reino de Deus é marcado pela expulsão dos demônios. O começo de sua manifestação se deu na primeira vinda de Cristo, dessa manifestação, desse aspecto do reino de Deus. E a consumação da manifestação desse aspecto do reino de Deus, que é a expulsão de demônios, ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Em Lucas 11, Jesus diz que é a manifestação do reino de Deus a expulsão dos demônios. Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Apocalipse 21 vai nos falar sobre a cidade que nos espera, na qual demônio nenhum, ou para a qual demônio nenhum terá acesso. Não entra demônio. Não entra maldade, não entra sujeira, não entra doença, não entra morte, não entra nada disso. E a cidade, diga comigo, a cidade. Olha para o seu irmão e diga: a nossa cidade, a nossa pátria,
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Temos esperança, porque nosso Senhor venceu a morte, porque nosso Senhor é Senhor sobre todos os espíritos, e Ele é aquele que preenche o nosso vazio existencial. A conversão, preste muita atenção, precisa ser entendida como o encontro dos nossos nãos com o grande sim. Há uma canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, intitulada Sei Lá, a vida tem sempre razão. Em 2 estrofes essa canção diz assim: tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, a vida tem sempre razão. Essa canção fala, na verdade, da busca contínua pelo sentido da vida. Essa frase, porque não há nada sem separação, é um dos grandes chavões, uma das grandes máximas da psicanálise. O coração humano pergunta quem é, de onde veio, do que ele se separou para estar agora aqui e para onde ele vai. É a busca incessante que não se inicia como nós poderíamos pensar, na adolescência. Essa busca é uma busca que vem desde os primeiros meses da vida, dizem a psicologia e a psicanálise. Os primeiros 18 meses da vida mostram a criação da estrutura chamada ego. É um movimento do espírito humano para sair daquele caos que vem logo após o nascimento. A criança que estava por aproximadamente, na média, 9 meses no ventre da mãe, quentinha, protegida, com os sons controlados, com o ambiente cuidadosamente nutrido, o seu corpo nutrido, e agora ela sai e vive o que Lodar vai dizer, a possibilidade da não existência. A primeira aproximação da possibilidade de morte, o nascimento é o primeiro trauma. Isso vai ficar registrado lá numa região do cérebro chamada hipotálamo. A criança vai sair do caos pós-nascimento e ela vai tentar se defender, estruturando o ego da possibilidade de deixar de viver e da possibilidade de perder os seus seres amados. O ego surge como fruto de uma negação. A criança, ao longo desse desenvolvimento, vai começar a dizer não para os pais, aquela famosa fase do não. Mas ela vai fazer isso por causa da possibilidade de os pais dizerem para ela não. É uma antecipação, é um mecanismo de defesa. A criança vai rejeitar o colo, a criança por vezes vai rejeitar a companhia, vai rejeitar a fala dos pais, por causa da possibilidade, ela quer se antecipar, é um mecanismo de proteção, ela quer se antecipar por causa da possibilidade de os pais virem a se ausentar, de os pais virem a lhe negar atenção, colo. O desenvolvimento da personalidade humana baseia-se na negação. Eu preciso descobrir quem eu sou, pensa a criança, a partir do não àquele rosto da minha mãe, do meu pai, que sempre me deu sentido de vida. Agora eu digo não para esse rosto. É a maneira pela qual eu expresso: eu não sou você, mas eu não sei o que eu sou. Eu preciso ser algo,
Pois aqueles que me deram a vida e são minha referência do que eu sou, como ser humano, esses podem simplesmente deixar de existir. Então agora eu preciso ser, mas o que eu vou ser? O anseio mais profundo do homem não vai encontrar nem na psicologia a sua satisfação. As clínicas de psicologia estão aí abarrotadas de gente que não vai encontrar na psicologia o sentido da vida. Vai encontrar apenas a identificação do problema. O problema é, o ser humano anseia por encontrar uma face que nunca vai embora. Um rosto perene diante do rosto humano. Uma face que não necessita ser negada, pois que não corre o risco de deixar de existir. Quem está entendendo diz amém. Eu não preciso rejeitá-la, eu não preciso dar um não para ela, porque ela não vai se ausentar, graças a Deus. O anseio humano é encontrar a face, que além de não ir embora, vai dizer para mim quem eu sou e para onde eu vou. A face de minha mãe e a face de meu pai disseram que eu sou da espécie humana. Mas há um momento em que o medo de eles se ausentarem começa a me corroer e eu tenho que negá-los. Eu tenho que me separar de certo modo deles. Tem que romper o cordão, tem que acabar a simbiose. Mas agora o que eu sou, eu não sei. Até que surge uma face. A face que me livra do meu vazio existencial. Essa face chega diante de mim e diz, sim, eu sempre estarei aqui. Essa face vai olhar para mim e diferente dos meus pais que às vezes erram, às vezes falham até comigo mesmo, e aí eu não sei mais quem quer fazer o certo. Essa face especial, essa face que não vai embora, vai olhar para mim e dizer sim. Sempre estarei aqui, sendo para você aquilo que você há de ser. Sim, mantenha os olhos em mim, porque olhando para mim, você vai descobrir que o seu propósito de viver sou eu. Você vai viver para mim e vai viver comigo para todo sempre, amém. Uma face diante da qual eu olho, eu me maravilho e digo para ela sempre sim. A face que não vai embora. A face que diz quem eu sou. A face que diz exatamente para onde eu vou. A face que na cruz olha para mim e diz, nós somos um. Nunca te deixarei. Nunca te deixarei. Paulo captou o sim de Deus para nossos nãos. Que todos ouçam, Jesus é a face que dá sentido para a vida. Paulo captou o sim de Deus para nossos nãos, para as nossas confusões, nossas negações, nossas dúvidas, nossas fugas, nossas tentativas frágeis de encontrarmos sentido para a vida. E Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, verso 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra não foi para convosco, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Em Cristo, Deus diz sim.
sim, estou aqui e não vou embora. Sim, eu sou aquele que vai dar sentido para você. Aquele que vai inspirar e que vai moldar você. Sim, eu sou aquele que é o destino final da tua existência. Sim, sou eu. A busca pelo sentido da vida encontra seu fim na conversão, no encontro com a face de Cristo. Nós temos esperança, porque a nossa vida adquiriu sentido junto à cruz. Todas as formas de prostituição, e eu estou falando aqui todas as formas de impureza sexual, de devassidão, elas sempre transformam de algum modo o ser humano, ele próprio ou outro, em objeto. Sempre reduz o valor do ser humano. Nós somos os únicos animais que praticam um ato sexual face com face. A relação sexual humana não é uma questão meramente biológica, é uma questão sociológica, é relacional, é relação. Nós somos singulares na sexualidade. Todas as formas de depravação objetificam o ser humano, reduzem o ser humano de pessoa para coisa. É a coisificação da humanidade. O apego às passageiras riquezas, o apego à fama, o apego ao culto ao corpo. Hoje o corpo, ele é celebrado. É bonito exibir um corpão. É o culto ao corpo. É ilógico, porque cultua-se um corpo que adoece, envelhece e morre. São essas transitoriedades, essas coisas extremamente efêmeras, extremamente vazias de sentido da existência humana. A religião baseada na frágil bondade humana. A religião que tem o homem como centro e os seus bons feitos. Frágil. Todas essas manifestações, ou seja, as formas diversas de imoralidade sexual, o apego às riquezas tão passageiras, uma crise na bolsa e as coisas mudam, o apego à fama, que é algo extremamente efêmero, o culto ao corpo, a religião baseada no homem, todas essas manifestações do vazio humano desaparecem quando encontramos em Cristo o nosso tão desejado e tão buscado sim. E ali nós descobrimos que Deus não nos ama pela nossa aparência. Ali nós descobrimos que Deus não nos ama pela nossa competência. Ali nós descobrimos que Deus não nos ama pela nossa riqueza, mas simplesmente Deus nos ama. É exatamente isso que nós descobrimos em Cristo. Cristo preenche o nosso vazio, Ele dá sentido para a nossa existência, e Ele diz, Deus te ama, porque Deus te ama. Junto à cruz, flui esperança. Temos esperança no Deus que simplesmente ama. Se você não tem estrutura para ver foto de uma pessoa que nasceu com uma doença que até hoje os cientistas querem descobrir qual é, não chegaram a uma conclusão, não olhe para o telão, porque eu vou exibir 2 fotos de um homem real, não há maquiagem, não há nenhum efeito nisso aqui, é uma foto de um homem chamado John Merrick. Ele foi visitado no hospital, inclusive, pela Rainha Vitória da Inglaterra, no século XIX. Esse homem morreu em 1890. Até hoje a ciência não sabe exatamente que doença é essa. Há discussão que causou esse nível de deformação no corpo desse homem. Fabrício, pode pôr, por favor.
John Merrick. Morreu aos 27 anos. Aos 4 anos manifestou deformações físicas e a sua mãe o abandonou por causa disso. Filipense conta-nos a história. Merrick foi provavelmente o ser humano mais disforme que já viveu, aos olhos da ciência. Um distúrbio, dizem alguns, conhecido como neurofibromatose, desenvolveu-se progressivamente desde sua tenra infância, transformando-o em uma aberração humana. Foi abandonado pela mãe quando tinha 4 anos de idade e enviado para um reformatório. Aos 14 anos, temos alguém aqui com 14 anos? Fica de pé, Gabriel, por favor. Aos 14 anos, a idade do meu filho Gabriel. Obrigado, filho. Aos 14 anos, um apresentador de espetáculos de circo o descobriu e decidiu ganhar dinheiro com sua aparência. O ser humano consegue ser brutal, né? Espectadores pagavam alguns centavos para entrar em uma tenda e olhar uma pessoa tão desfigurada que por determinado ângulo lembrava um elefante, com sua tromba protuberante e camadas de pele com aparência de couro. Por isso ele foi chamado de Homem-Elefante. Certo dia, Frederick Travis, cirurgião no London Hospital, atravessou uma rua em direção ao circo depois de sair do trabalho, reparou na tosca representação de um homem-elefante na lona de uma tenda e pagou um shilling ao apresentador para deixá-lo entrar. Viu uma criatura encolhida perto de um bico de Bunsen, procurando aquecer-se, iluminada pela fraca chama azul do bico de gás. A figura encurvada, enrolada num cobertor, parecia a encarnação da solidão e do desespero. Um garoto com quantos anos? Você consegue imaginar no efeito psíquico disso na mente do adolescente? Ele será o espetáculo do circo pela sua deformação. Como se estivesse dando ordens a um cachorro, o apresentador berrou: "Levante-se!" A criatura ergueu-se e deixou o cobertor cair, revelando ao Dr. Travis, que estava no auditório, o mais repulsivo, diz o Dr. Travis, o mais repulsivo espécime da humanidade que já vi. Travis prossegue descrevendo as deformidades do homem-elefante em detalhes clínicos. Vejam só o relato do médico. Uma massa óssea que se projeta de sua testa, bem visível aí na imagem. Pele esponjosa com a superfície cheia de fissuras que se assemelha a couves-flores penduradas em camadas sobre suas costas. Uma cabeça enorme e desfigurada com o diâmetro da cintura de um homem. A boca, um orifício baboso e deformado. O nariz, um pedaço de pele pendurada. Uma bolsa de carne semelhante a um papo de lagarto pendurado em seu peito. O braço direito crescera ao dobro do normal, com seus dedos curtos e sem função, foram inutilizados pela deformação. Abas de pele com a forma de raquete ficavam penduradas em uma axila. Pernas deformadas que só o suportavam caso ele se apoiasse em uma cadeira. Um cheiro nauseante, o cheiro de coisa podre, era exalado das protuberâncias de pele esponjosa. Como sua repulsa foi superada pela curiosidade a respeito das condições clínicas do homem, o Dr. Travis providenciou exames para John Merrick, já com 21 anos, em seu hospital. Por causa das deformidades na boca, Merrick balbuciava palavras que não podiam ser entendidas, e Travis imaginou que ele fosse retardado. Após tirar fotos e fazer diversas anotações, continuou tentando comunicar-se, mas em vão. Deu-lhe seu cartão de visita e devolveu-o à guarda do apresentador lá do circo. No dia seguinte, a polícia deu uma batida no circo e Travis pensou que jamais tornaria a ver o Homem-Elefante. Por mais 2 anos, John Merrick viveu no ostracismo solitário, tratado como animal de circo e usado para divertir curiosos, que com frequência, ao verem a sua aparência, davam gritos de terror. Agora preste atenção aonde vai chegar essa história. Quando as autoridades belgas fecharam de vez o circo itinerante, seu tutor
se apropriou da parte de Merrick na venda de ingressos e enviou de volta a Londres. Durante a viagem, os passageiros o atormentavam, levantando a borda de sua capa para espiar o corpo grotesco. Na estação de trem de Londres, policiais o resgataram e o levaram para uma sala de espera isolada. Jogou-se em um canto escuro, murmurando palavras indecifráveis que os policiais estavam longe de compreender. Ele tinha apenas um raio de esperança: o cartão de visita do Dr. Frederick Travis, que vinha guardando em seu bolso por 2 anos. Travis respondeu ao chamado da polícia, encontrou Merrick encolhido e choramingando em um canto e levou-o para a área de isolamento do hospital. Ele não havia comido nada desde que deixara a Bélgica. Travis pediu uma bandeja na lanchonete do hospital, mas a enfermeira que a levou, despreparada para tal visão, deu um grito, deixou a bandeja cair e saiu correndo do quarto. O paciente, acostumado a tais reações, mal notou. Com o tempo, a equipe do hospital se acostumou com seu morador incomum. Banhos diários eliminaram os odores. Com a prática, Travis aprendeu a compreender a fala de Merrick. Para sua surpresa, descobriu que, longe de ser um retardado, Merrick era alfabetizado, na verdade, era um leitor voraz. Tinha estudado a Bíblia, o livro de oração comum da igreja anglicana, ele era um cristão. Conhecia Jane Austen e Shakespeare. Travis escreve: seus problemas o enobreciam. Mostrava-se uma criatura gentil, amorosa e cativante, sem ressentimentos e sem nenhuma palavra cruel para quem quer que fosse. Jamais o ouvi reclamar, jamais o ouvi lamentar de ter sua vida arruinada ou se ressentir do tratamento que recebeu nas mãos de seus insensíveis tutores, o homem do circo, por exemplo. Sua jornada pela vida tinha realmente sido uma via dolorosa, sempre uma subida árdua. Agora, no momento mais sombrio da noite e no caminho mais íngreme, achava-se, por assim dizer, em uma agradável estalagem iluminada e aconchegante, o quarto do hospital. Travis ficava perplexo com o fato de que uma pessoa assim, expropriada de sua infância, não teve direito a uma infância normal, tratada como um animal, sem uma única lembrança de prazer, uma criatura vilipendiada e sem qualquer esperança, pudesse sobreviver, quanto mais exteriorizar tamanha cordialidade. A princípio, Merrick perguntou timidamente se poderia ir para um asilo de cegos. Pela leitura, esse homem soube da existência de tais lugares e sonhava viver entre pessoas que não pudessem vê-lo. No entanto, Travis e o pessoal do hospital ganharam sua confiança aos poucos. Um quarto no sótão do hospital tornou-se o lar do homem-elefante. Travis estava decidido a mostrar a Merrick os prazeres que jamais havia conhecido. Ele não tinha posses, além de uma bengala, uma longa capa preta que escondia as deformidades, um enorme chapéu com véu e um retrato de sua mãe. Falava das mulheres com veneração, embora todas o houvessem tratado como objeto de abominação. Travis convenceu uma amiga, olha isso, meus irmãos. O Dr. Travis, que estava cuidando de John Merrick, convenceu uma amiga, uma jovem e bela viúva, a entrar no quarto de Merrick com um sorriso, desejar-lhe bom dia e apertar sua mão. Enfim, tratá-lo como um ser humano. Travis relata: o efeito sobre o pobre Merrick não foi exatamente o esperado. Ao soltar a mão da jovem, pôs a cabeça sobre os joelhos e chorou de forma inconsolável. Até eu pensar, diz o Dr. Travis, que aquilo nunca acabaria. Disse-me mais tarde que aquela havia sido a primeira mulher a lhe sorrir e a primeira mulher em toda a sua vida a lhe apertar a mão. Naquele dia, teve início uma transformação em John Merrick. Ele começou a transformar-se pouco a pouco,
de um animal acossado em um homem. A viúva não foi a última mulher a apertar sua mão. Conforme se espalhavam as notícias sobre o homem-elefante, celebridades, atrizes e até mesmo a princesa de Gales, que logo seria a rainha Alexandra, paravam para visitá-lo no hospital. O capelão do hospital passou a ser seu amigo e servia-lhe a comunhão, a ceia do Senhor lá no hospital. O Dr. Travis conseguia levá-lo disfarçadamente aos camarotes particulares dos teatros londrinos, onde ele assistiu às suas primeiras peças. Assistiu de camarote. Quando Travis achou uma casa de hóspedes disponível no campo, Merrick foi apresentado ao mundo natural, longe dos curiosos olhos humanos. Escutou o canto dos pássaros, espantou um coelho, fez amizade com um cachorro, observou as trutas saltando em um rio, colheu flores silvestres e trouxe algumas amostras ao Dr. Travis. A cada nova experiência de vida, ele reagia com o assombro de uma criança. Ele dizia: sinto-me feliz a cada hora do dia. Usando a mão esquerda, a única que funcionava, Merrick começou, e eu já estou indo para o fim dessa história, a construir modelos de prédios com a mão esquerda, colando com cuidado pedaços de papel colorido e cartolina. Oferecia os modelos acabados às celebridades que o visitavam e aos funcionários do hospital. Foi dando maquetes de presente. De seu quarto, de onde avistava a igreja de São Philip, na esquina, observava um novo prédio da igreja sendo erguido. Usando as duas igrejas, os dois prédios como modelo, trabalhou vários dias para criar a refinada maquete de uma catedral e acomodando réplicas de cada minúscula pedra ou telha em seu devido lugar. Denominava a nova igreja que surgia lá fora de uma imitação da graça de Deus, saltando cada vez mais para fora da lama. E ele chamava aquele modelo da obra que estava sendo feita. Bem, a obra, ele dizia, isso é uma imitação da graça de Deus, brotando da lama. E ele olhava para a sua maquete e dizia: esta é minha imitação de uma imitação. Depois de 4 anos de felicidade, a única felicidade que já conhecera, Merrick morreu enquanto dormia. Sua enorme cabeça caiu para trás em seu travesseiro e quebrou-lhe o pescoço, asfixiando. O hospital produziu moldes de gesso de seu corpo, a fim de registrar sua rara doença. Algumas peças ainda podem ser vistas no Museu do London Hospital, juntamente com a maquete da catedral. Uma imitação da graça, saltando cada vez mais para fora da lama, tal qual a própria vida de John Merrick. Olhando para a cruz, na companhia de Deus, conhecendo a Bíblia, comungando com o Senhor, vendo a beleza do Criador na criação e nas criaturas, John Merrick dizia: Deus me ama, não por eu ser feio, não por eu ser doente. Deus não ama ninguém por ser bonito, por ser saudável. Deus ama a todos, independente de sua condição. Deus nos ama e preenche o nosso vazio existencial. Vamos aplaudir ao Deus de John Merrick. Aleluia. Aleluia. Estamos famintos mesmo? O que nós esperamos? Diga comigo: todos os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz que essa é a viva esperança que nos foi dada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diz Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós esperamos, diz Paulo, haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso, dizia ele, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esperamos
em primeiro lugar, que todos os mortos hão de ressuscitar. Meu pai, meu irmão Marcelo, meus tios e tias, só tem uma tia viva, que é a irmã mais velha de mamãe, todos os demais estão mortos. Todos eles ressuscitarão. Temos esperança em Deus. Esperamos novos céus e nova terra. Entendemos que esta vida é um breve teste. Eu não lembro onde li isto esta semana, mas li num texto, alguém comparando a nossa existência na terra com a seguinte figura. Pegue uma flecha, amarre na ponta dela uma corda e arremesse a flecha, imaginando, faça isso na imaginação, imaginando que essa flecha irá avançando, avançando até sumir no horizonte. Ela foi em direção ao norte e desapareceu. Mas você vê a corda. Pegue a outra ponta da corda, amarre na ponta da flecha e arremesse para o sul. Ela irá sem parar. Você não vai ver mais a flecha some no horizonte. Você vê apenas a corda esticada de infinito a infinito. Agora pegue uma caneta e faça um risco em qualquer ponto dessa corda. Esse risquinho é a vida na terra. A corda infinita é o tanto que teremos para viver por toda a eternidade. Nossa vida aqui é um breve teste. Temos esperança de novos céus e nova terra que jamais passarão. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, dizia Davi. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti, Senhor, não há esperança. 1 Crônicas 29:15. Pedro diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, olhe para o seu irmão e diga, mas nós. Pedro diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em terceiro lugar, apesar de estarmos nesta terra corrompida, afetada pelo pecado e numa existência que, sejamos francos, em alguns momentos se mostra extremamente confusa, Deus jamais nos deixará sós. Sempre que clamarmos, seremos ouvidos. Porque o Senhor, diz Provérbios, será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Com coisas tremendas, diz o salmista, com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Em quarto lugar, nós temos esperança de que chegará um dia em que todos aqueles que hoje lutam contra o pecado, temos alguém aqui que está lutando contra o pecado? Todos estes desferirão um golpe, um último golpe contra o pecado.
quando receberem os seus corpos glorificados. A Bíblia diz que isso vai ser no arrebatamento da igreja, né? Paulo escreve, quando formos arrancados do chão, o rapto, os corpos serão transformados no ar. E então, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Eu vou imaginar a cena, meus irmãos, eu tenho que imaginar isso. Aquele momento em que o Senhor Jesus estiver me arrancando com energia da terra, eu estiver subindo e todo o meu corpo ressurreto, não sei se eu já terei morrido, não sei se vai ser ainda comigo em vida, mas de uma coisa eu sei, ou levantando da sepultura, ou estando vivo quando Ele aparecer nas nuvens, eu vou subir e quando meu corpo começar a se transformar, eu poderei com toda certeza gritar: eu venci! Venci. O pecado que hoje ainda me perturba vai receber um soco bem dado na cara. Na minha glorificação, na sua glorificação. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança. Diga comigo, na esperança. De que também, pode dizer comigo, de que também, a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo escreve aos Gálatas: nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós não ficaremos em corpos que pecam. Nós temos a esperança da justiça. Por favor, fique de pé no seu lugar.